Logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, começando agora o cafezinho, lembrando a você que você pode participar pelo WhatsApp Cidade no 998780997 para trazer para a gente os comentários que você tem sobre os assuntos que a gente trata aqui. E a gente começa o cafezinho hoje falando do projeto de lei que poderia prever indenizações para as famílias de vítimas de um acidente com ônibus escolar em Riacho das Almas, que deixou 4 mortos no ano passado e não foi aprovado na Câmara de Vereadores de Riacho. O líder da oposição na casa, o vereador Florisvaldo Neto, enviou um vídeo para a nossa produção, e explicou o que motivou a reprovação do projeto na Casa Legislativa, e é o que a gente confere agora. Olá, eu sou o Dr. Neto, vereador e líder da oposição aqui em Riacho das Almas. E nós reprovamos na última terça-feira um projeto que autorizava o Poder Executivo a fazer qualquer tipo de acordo jurídico. Primeiramente, nós reprovamos, como trouxe a polêmica, nunca foi e nunca será para as crianças vítimas do acidente vitorino. O projeto não trazia de forma clara, nem sequer mencionava essas vítimas ou a família das vítimas. Segundo, era uma carta branca que dava toda a liberdade dentro do arcabouço jurídico para ele transigir, recorrer, deixar de recorrer, qualquer projeto que ele fosse réu ou autor. Terceiro ponto, ele limitava um valor que não cabe a nós dizer quanto será que vai dizer isso, é a justiça. Ele limitava de até 50 salários mínimos para poder ser pago. E quarto, ele já autorizava, nesse projeto de lei, aberturas de crédito dentro do próprio orçamento, sem também passar pela Câmara. Então foram vários motivos que nos levaram a reprovar esse projeto. Era um cheque em branco e uma carta em branco do Poder Executivo. Nós entendemos que tem que ter um respeito entre as instituições de sistema de garantia de direitos, né, da nossa democracia, e não seria diferente em Riacho das Almas. Então, quanto à oposição, foi uma responsabilidade, uma atitude coerente, responsável e respeitosa. A partir do momento que o Executivo quiser mandar um projeto que indenize as vítimas do município, nós iremos sim aprovar, mas que isso seja feito de forma clara e transparente, porque é para isso que nós estamos aqui no nosso mandato. Forte abraço. E por meio de nota, a Prefeitura de Riacho das Almas informou que enviou para a Câmara, no dia 1º de março, o projeto que objetivava a autorização para o pagamento das indenizações mediante acordos judiciais, e disse que lamenta a reprovação por parte da Câmara Municipal na terça-feira da semana passada desse projeto. A nota destaca ainda que a decisão prejudica as famílias que celebram acordo com o governo municipal e demais acordos que sejam impetrados. Por fim, a Prefeitura de Riacho disse na nota estar compromissada com a Justiça e com as famílias das vítimas e que vai continuar trabalhando para encontrar uma solução para a situação. Mário já está aqui com a gente para comentar isso. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís. Bom dia, Márcio, Lucas. Bom dia, nosso ouvinte. Pois é, né? A gente estranha esse tipo de votação porque, na teoria, seria um projeto bom, né? Uhum. Para as famílias das vítimas, mas ouvindo aí o vereador da oposição, né, o Florisvaldo, a gente entende também a votação deles, né? A preocupação, né? Se não existiu clareza no projeto, né, a oposição não pode dar esse cheque em branco, e aí entra a questão política, né, Laís, sobre esse fato. O que a gente lamenta é a situação das famílias, né, que perderam as vidas e agora um benefício que iria ajudar aí acaba sendo adiado, digamos assim, para ser dar um tipo de consolo, né, que não resolve, mas ajuda no dia a dia, na questão do financeira e tal. Essas cidades, olha, é lamentável assim, quanto menos a cidade tem veículos de comunicação fortes, mais tem esse tipo de votação que a gente fica sem entender um pouco direito os motivos reais de quem enviou o projeto, de quem votou a favor, de quem votou contra. Então, quanto mais uma imprensa livre, melhor. A cidade de Caruaru, por exemplo, ela tem uma imprensa muito forte, atuante, né, com TVs, com emissoras de rádio, com blogs.
E as cidades menores, elas têm poucos veículos de comunicação, enquanto tem, às vezes, é dono de um político que tem um lado e só noticia os interesses daquele lado. Isso é muito ruim e tira um pouco a cobrança. Agora, a médio e longo prazo, a população de Riacho vai cobrar, seja da oposição, seja do prefeito, né? O fato é que a votação ela é ruim do ponto de vista para a Câmara, para a Prefeitura, para todo mundo. Eu acho que não foi bom para ninguém essa história aí, inclusive para as famílias que tiveram as vidas perdidas aí. Pois é, Mário, o projeto também polêmico é o da Câmara de Caruaru, né, do PCC, que onde tivemos audiência pública para discutir. Agora a informação é que ele vai tramitar de forma em tempo normal, sem caráter de urgência. A gente também vai seguir acompanhando essa movimentação na Câmara daqui, né? Laís, eu até comentava com Renata quando eu ouvia e via a matéria da Juliana Santos hoje pela manhã, passando aqui no jornal. 2013, quando o PCC da Educação ele foi enviado para a Câmara Municipal, houve um desgaste muito grande e parte dos vereadores viraram inimigos da educação, né, com uma movimentação muito forte, e daqueles vereadores 3 ou 4 só se reelegeram, né, o resto praticamente perdeu todo mundo da reeleição. Sempre há uma movimentação muito grande de renovação no Poder Legislativo. Cada eleição que tem, há uma renovação muito grande no Poder Legislativo. E o ano que vem não será diferente. A gente vai ter uma renovação, porque novos nomes surgem, né, há desgastes que são naturais. Ouvindo atentamente o que disse cada vereador que falou na matéria, o que disse o secretário de governo e depois a nota que a prefeitura enviou, eu acredito que a redação desse projeto não vai mudar. Eu acho que ela vai ser a mesma que está lá na Câmara Municipal. Ou seja, vai ter uma insatisfação da categoria, vai ter muita reclamação. Os vereadores, a maioria, por serem da base do prefeito, vão votar a favor, porque é assim que funciona. A alegação é que o projeto é bom, apesar da categoria dizer que não é. Votam. E depois vai ter o desgaste natural de os vereadores, porque esse tipo de projeto acaba caindo no colo, vou usar essa palavra assim, dos vereadores, porque o executivo sai praticamente ileso. Você vê aí a história da Câmara de Riacho, a bomba vai ficar toda para a Câmara Municipal. O prefeito vai dizer, olha, eu enviei um projeto para a Câmara. Minha parte eu fiz para ajudar o povo. Quem reprovou foi a oposição. O mesmo vai acontecer lá. O prefeito Rodrigo vai dizer, olha, eu enviei o projeto para a Câmara. Quem se debruçou sobre o projeto não foi em caráter de urgência, o próprio Bruno Lambreta disse. Os vereadores não perderam a dispensa de interstício, que é aquela dispensa para que o projeto seja votado logo. E aí vai cair isso no colo de quem? Dos vereadores, que se não tiverem cuidado, aqueles que não têm um reduto eleitoral bem consolidado, que são vereadores de primeiro mandato, acabarão perdendo a reeleição. Então os vereadores vão ter que analisar muito de forma delicada esse projeto, para depois não virarem, como outrora, aqueles do passado viraram inimigos da educação e a maioria acabou não sendo reeleito, né? Principalmente pelaquela crise com os professores, que eu lembro que um dos melhores vereadores da época era o vereador Demóstenes Veras. E qual foi o que pesou mais para ele? Ele era o líder do governo Queiroz na época. E ele defendeu tanto o governo naquele embate com os professores que acabou sendo um desgaste muito grande e acabou não sendo reeleito. Fora outros, né, que estavam no mandato, que tiveram boas votações, mas não foram reeleitos. Então o vereador tem que fazer muito a conta não só de ser da base do governo, mas do que vai representar para ele no capital político uma votação, né? Porque a população cobra e cobra muito. E no final, quando os rostos estiverem estampados, fulano virou inimigo da educação, ou fulano votou contra o professor, não vai ser a foto do Rodrigo Pinheiro que vai estar lá. Vai ser a foto do vereador que votou a favor ou contra o projeto. É por isso, quanto mais esse projeto for discutido, quanto mais ele for avaliado, quanto mais ele for, o conteúdo dele for explicado, é melhor para todo mundo. Ao invés de votações às pressas, e nisso eu acho que a Prefeitura acertou, e a própria Câmara Municipal, o projeto não foi enviado em caráter de urgência, então teve audiência pública, diferente do outro PCC que não teve. Os professores foram à Câmara Municipal, embora não foi divulgado para mim da maneira que deveria ter sido, né? Eu acho que deveria ter uma publicidade muito maior do que teve, a não ser uma agendinha lá, né, que sai
legislativa, mas eu acho que geralmente esse tipo de pauta, né, as assessorias mandam e-mail, os famosos releases, né, avisando, e enfim, eu não me lembro de ter visto nenhum release falando dessa audiência pública, não. Se teve, o pessoal me perdoe aí pela falta de visibilidade que eu tive, mas eu confesso que eu não vi. Perfeito, Mário. Hoje, Manhã Cidade, a gente traz de volta a discussão sobre a feira, né, com um grupo de representantes das associações para falar sobre isso, né? É uma situação delicada, né, Laís, essa questão da Feira da Solanca. Acho que a gente deve também aprofundar mais essa discussão sobre Riacho das Almas para não ficar um pouco vago, de repente tentar ouvir mais. Eu vou ver se a gente provoca no estado de entrevista o prefeito de Ió para ele vir aqui, a própria oposição, para vir explicar melhor essa história, né? Porque merece uma explicação melhor, para ninguém tomar lado de ninguém de forma inadequada. E com relação à Feira da Solanca, né, é uma situação muito difícil. Olha, onde eu cheguei o fim de semana, o assunto era Feira da Solanca. O pessoal falava de futebol, falava de política, mas e a feira? E a feira? Vai mudar? Vai mudar. Escutei algumas pessoas de Santa Cruz Caparibe. Tá todo mundo preocupado com essa Feira de Caruaru. Mesmo o pessoal lá já tendo situação, porque a maioria tem banco lá e banco cá. Então, a gente vai a partir de 8, começou o Manhã Cidade, né? Iremos receber várias entidades aqui, várias associações. Assim, isso é uma manhã de um grande debate sobre a Feira da Solanca. Acho que a Rádio Cidade, ela vem pautando bem esse assunto e vai continuar hoje pela manhã sobre essa história, né? A Prefeitura realizou a pesquisa deles ontem, acho que deve sair nos próximos dias. Então, a gente vai receber o pessoal aqui para falar sobre isso. Perfeito, Mário. Obrigada e a gente se fala mais amanhã. Combinado. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Hora do futebol, o Sport enfrenta o ABC amanhã de 9h30 da noite na Ilha do Retiro. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos. Hoje tem Santa Cruz e Ibis pelo Campeonato Pernambucano e em Bonito, o Maguari afastou 5 jogadores por indisciplina. Os detalhes disso vocês conferem 10h40 no Momento RC10 e 11h30 da manhã no Futebol na Cidade. Esses jogadores foram afastados porque foram pra balada. Foi não. Em Bonito a balada? Não, o vídeo que eles fizeram, todo mundo ficou na dúvida se foi em Bonito ou foi em Caruaru. Mas isso foi pré-jogo. Outra dúvida, né? Outra dúvida, que foi a questão do... Só vazou o vídeo, ninguém disse se foi antes do jogo. Eu sei que no final tem um tchau bonito. Aí a gente não sabe se foi depois, a pessoa foi antes. E com relação ao goleiro do Central, Alex Villanova, que foi afastado, de início apareceu uma história que ele... porque tudo agora virou assim, tudo que acontece. Jogador que é ruim são as apostas. A gente falou que esse Alex Villanova era um goleiro fraco desde o ano passado. Falhou nos gols. São as apostas. Não tem nada de aposta. É porque ele é ruim mesmo. Ou então, eu vou tirar o que ele é ruim mesmo. Ele estava num dia muito ruim. Mas a gente alertava desde o ano passado que era um goleiro meia boca. E agora o Náutico jogou mal lá em Natal, meio mundo de jogador passando mal, porque comeram alguma coisa no hotel. As apostas. Minha gente, pelo amor de Deus. Justificativa vai ter muito, né? Com banca de aposta é fácil demais. Muito bem, minha gente. Então, tudo isso vocês conferem de 11h30 da manhã no Futebol na Cidade de Primeiro Tempo. Eu vou me despedindo por aqui, desejando para vocês uma ótima terça-feira. Tô de volta amanhã de 7 horas, então continue ligadinho que agora vem o Manhã Cidade.